Nós iremos ficar de pé. Iremos abrir nossas Bíblias no livro de Esther, no capítulo 4. Versículo 15, 16 e 17, capítulo 4 do livro de Esther, que diz: Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e, perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou. Amém? Amém. Pode sentar aí. Deus é como o ar que respiramos. Não aparece, mas nos dá vida. Em várias histórias do povo de Israel, em muitas situações, Deus levantou sempre profetas para que aconselhasse o povo, dando-lhes mensagem e visões. Mas na vida de Mardoqueu e de Esther, neste período, o Senhor não levantou nenhum profeta reconhecido como Ezequiel e outros. O Senhor não enviou nenhuma mensagem, mas como o ar que respiramos, Ele deu vida na situação. Esther, quando ouviu o recado do seu tio, que havia saído uma lei para matar todos os judeus, ele disse que ela não escaparia mesmo estando lá junto com o rei, porque a ordem sendo real e selada, todos que eram da linhagem teriam que morrer, inclusive a mulher do rei. Mas o rei não sabia disso, porque um homem chamado Amã tinha o intuito maligno de destruir os judeus. Mas Deus, mesmo estando calado em toda a situação, É verdade. Ele está trabalhando. Aleluia! Glória a Deus. Talvez os irmãos pensem assim: Deus não fala comigo, É verdade. Deus não se manifesta na minha vida. Não tenho tido sonhos, mas você está vivo de pé até agora, não está? Aleluia! Esqueceu que diz a Escritura que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, e são as causas de nós não sermos consumidos? É verdade. Às vezes ficamos incomodados, querendo que Deus fale conosco É todo o verdade. tempo, Como te incomodei. mas o Senhor muitas vezes não precisa falar com você. Basta Ele estar te protegendo, Ele está te Glória a guiando. Deus. Aleluia. Basta estar ouvindo. Irmãos, às vezes o Senhor está tão perto, caladinho de você. O anjo do Senhor ao teu lado não fala nada.
Mas tem um momento cruciante da tua vida quando você dá um grito, Senhor. Aí ele fala alguma coisa para mostrar, eu estou aqui ao seu lado. Esther jejuou 3 dias. Alguma mulher já jejuou aqui 3 dias? Alguma mulher já jejuou 2 dias aqui? Não. Irmãos, ela jejuou 3 dias. Ela, Mardoqueu, as outras mulheres, os maridos das mulheres e todos os jovens, claro. Ela deu a ordem para que a nação, o povo judeu, jejuasse por ela. Faço uma pergunta: a quem eles jejuaram? A quem eles jejuaram? A quem? A Deus, a quem? Né? Jejuaram pela situação, mas a quem? Claro. O jejum era em prol da coisa, mas a quem? A Deus. Vejam bem. Neste livro de Esther não aparece o nome de Deus, do Senhor. Esse livro foi deixado como um exemplo, que mesmo o nome do Senhor estando ausente, mas se tem alguém temente a Deus, mesmo no lugar que o nome do Senhor esteja ausente, Deus está muito presente. Glória a Deus. Aleluia. Ele é como o ar que respiramos, pois nos dá vida. Não aparece, mas respiramos e sentimos o fôlego de vida. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Se você tapar o seu nariz e sua boca durante 1 minuto, você vai sentir o seu corpo desfalecido, sufocado. Mas você não vê o que entra, mas algo entra dentro de você e te dá vida. O ar. Assim é Deus. Ele não precisa aparecer, mas se tiver alguém na terra que crê nele, ele está presente. Isso é muito interessante. Às vezes tem pessoas que ficam preocupadas porque Deus não lhe fala. Ele gostaria que levantasse um profeta, ele falasse: ó, meu servo, estou contigo. Às vezes as pessoas têm necessidade disto. Jesus em certa ocasião disse: se não virem sinais, não crerão. Mas ele disse: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Aqueles não tinham visto nenhuma manifestação do Senhor, mas era um povo que confiava, que sabia que o seu Deus estava olhando, que estava próximo, e que Ele olhava e está olhando todas as nossas ações quando nós nos prostramos sinceramente e nos humilhamos a Ele e pedimos o seu socorro. Ninguém mencionou o nome de Deus. Jejuaremos ao Senhor. Não tem nenhuma palavra aqui neste livro. Mas eles sabiam que existia o Deus de Abraão, Isaac e Jacó a favor daqueles que o temem. Esther tinha uma vida pura aos olhos de Deus. Mardoqueu, o seu tio, ainda mais. Por esses dois, e mais aqueles que jejuaram, mas Deus levantou esses dois, Deus novamente poupou a nação de ser extinguida. Enquanto eles jejuaram, certamente se humilhando diante de Deus, fizeram uma oração. A Bíblia não relata nenhum tipo de oração feita aqui, mas o ato da humildade vale mais para Deus do que palavras e lágrimas. Há pessoas que choram pelo seu próprio sentimento, se sentindo necessitado de alguma coisa, mas alguém que se humilha diante do Senhor, reconhecendo a sua dependência, Deus olha para isso. As Escrituras nos ensinam que aquele que se humilhar não é aquele que chorar, nem aquele que orar. Aquele que se humilhar será exaltado. A Escritura não ensina: aquele que orar será exaltado, aquele que chorar será exaltado, mas aquele que se humilhar. No livro de Malaquias diz que existe choros, lágrimas que o Senhor não atenta. Há muitas pessoas que fazem a obra do Senhor, mas não têm seus corações quebrantados. Às vezes até se esforçam em querer ser humildes, mas não estão conseguindo. É aí que entra um esforço tremendo da própria pessoa em jejum e oração, para se sentir uma pessoa quebrantada diante de Deus. Eu, graças a Deus, irmãos, eu tenho conseguido derramar minhas lágrimas de quebrantamento
verificando toda a minha vida diante do Senhor, eu não tenho dificuldade de me dobrar diante do Senhor, pedir sua misericórdia, seu perdão, e reconhecer qualquer coisa, irmão, que eu esteja pecando diante do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Muitas coisas que nós temos estudado aqui têm me levado a buscar mais a Deus e me sentir menor diante do Senhor. Porque quanto mais conhecemos, menor nos sentimos. Descobrimos o quanto Deus é tão poderoso. Descobrimos pela verdade o quanto Ele é tremendo, enorme, imenso e poderoso. E o quanto nós dependemos e somos tão pequenos diante do Senhor. Então, depois do jejum, Esther fez uma coisa que não era lícito fazer. Sem pedir uma consulta, ela foi ao rei sem pedir, humildemente confiando que o povo tinha jejuado e que Deus estava no negócio. Que se era para o povo ser morto, ser extinguido, ela também ia perecer. Mas segundo a graça de Deus, quando ela entrou no lugar, o rei estendeu para ela o cetro. Quando o rei estende o cetro significa, né, poupando, dando bênçãos, né, aprovando, e ela pôs a mão ali, né, e ali ela fez o seu requerimento, convidando o rei e o acusador dos judeus para um banquete. E o rei aceitou, no outro dia estiveram ali, não é? Mas antes do segundo banquete, Deus estava agindo. O Senhor estava trabalhando. Não havia profetas, não havia ninguém pregando, não havia conselheiros, não havia ninguém dizendo: olha, Deus me deu uma palavra que Deus vai dar vitória a vocês. Não tinha ninguém para falar nada. Apenas estavam aguardando o que poderia acontecer. Mas para a surpresa deles, também o Senhor, vendo a intenção de Amã, que juntamente com a sua esposa e conselheiros e filhos, fizeram uma forca, aproximadamente de altura, tinha 25 metros, era muito grande, quase 2 postes desses, mais ou menos 2 postes, que esses postes de pé parece que tem 11 metros, são 2 postes lá em cima, para todo mundo ver. Ele queria que todos vissem o poder dele, porque esses homens maus, grandes, uma das coisas que eles fazem para mostrar que são poderosos é mandar prender, matar, fechar, não sei o que, destruir. Uma das coisas que no passado eles gostavam de fazer. Alguns hoje ainda fazem. Então, irmãos, quando ele mandou preparar a forca, também o Senhor lá do céu, o qual não tinha sido manifestado através de profetas e nem de outros servos dele, mas ele estava agindo. Ele estava como o ar que respira, não faltava o ar. Aleluia. Ele estava mantendo o povo respirando. Mesmo que o povo não o via, mas o povo estava respirando a salvação, a libertação, a proteção divina. Aleluia. Então, amados, naquela mesma noite, Deus tirou o sono do rei. Aqui no livro aqui diz que ele perdeu o sono. Não, Deus está agindo, é claro. No capítulo 6, vocês podem ver aí conosco. E naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia a Bigtan, de Bigtan e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuravam pôr as mãos no rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei e seus servos disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Irmãos, eu já toquei nesse assunto com os irmãos e vou relembrar. Às vezes você faz um benefício a alguém, você não é correspondido. Irmão, fique em paz, não fique zangado nem aborrecido. Imagine se Mardoqueu ficasse, mas ele sabia, puxa, que aquele rei era o esposo da sua sobrinha. Então proteger o rei era proteger o esposo dela. Ele não estava atrás de mérito, mas Deus estava usando isso aí, porque cuidadosamente Deus preparou alguém para escrever o que foi feito, o que aconteceu,
que um homem chamado Mardoqueu deu aviso que 2 homens da guarda do rei queriam matar o rei, queriam fazer alguma coisa. Então fizeram a inquisição, prenderam os 2, mataram, enforcaram, e Mardoqueu não recebeu nada. Deus não quis, porque o Senhor trabalha. Ele queria que a bênção de Mardoqueu fosse no momento exato. Por isso que as nossas vidas estão no controle de Deus. Imagina se Mardoqueu tivesse recebido alguma coisa pelo que ele tinha feito. Simplesmente o rei não iria mandar ninguém honrar Mardoqueu. Mas justamente naquela noite que Amã, já se preparando de manhã bem cedo, foi pedir ao rei para que enforcasse Mardoqueu, Deus então incomodou o rei, tirando-lhe o sono e mandando trazer as histórias, as crônicas que tinham acontecido naqueles dias, e justamente leram, aleluia, no momento em que Mardoqueu livrou o rei, não recebeu nada. Aí Mardoqueu no seu coração propôs: não, esse homem tem que receber alguma coisa. Ele salvou minha vida. Nem sabia o rei que ele era tio da sua esposa. Deus prepara tudo, irmão, certo. É verdade, aleluia. Mardoqueu também não sabia que estavam fazendo uma forca para ele, e nem sabia que Deus estava trabalhando a seu respeito. Aleluia. Detalhe, né, irmãos? Tanto Mardoqueu como Esther eram fiéis servos de Deus. Eram pessoas justas que praticavam uma justiça. Isso conta muito. O diabo te persegue quando o irmão ou a irmã quer praticar justiça. Outros irmãos que são carnais te atacam quando você quer fazer a coisa certa. Não dê ouvido a esses irmãos carnais. Há muitos irmãos carnais que falam igual Pedro pelo diabo. Não dê ouvido. Não tenha em consideração. Se você não tiver nada para falar, fique quieto. Mas deixa eu entrar aqui e sair do outro lado. Não dê ouvido. Porque há muitos que não são espirituais, que não conseguem entender muitas coisas do Senhor. E terminam falando coisas inconvenientes. Mas quem é espiritual entende bem, fique seguro. Mardoqueu era um homem seguro. Ele ficou angustiado porque realmente, por causa dele não se dobrar diante do homem, a nação toda ia pagar, né? Era uma situação complicada. Mas Deus estava trabalhando em tudo, porque o Senhor queria limpar aquele reino naqueles momentos, naqueles tempos, e o Senhor queria honrar Mardoqueu como figura de Jesus. Mas irmão, que maravilha! Mardoqueu não sabia que estavam armando um laço para ele de morte. Mardoqueu não sabia que estavam preparando uma honra para ele. Deus deixou o homem sem saber nem da bênção e nem da maldição. Como Deus trabalha. Ele trabalha no silêncio. E muitas vezes nós ficamos incomodados porque o Espírito quer nos incomodar. Mas Deus é Deus, irmão. Ele é tremendo. Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Mas os irmãos podem lembrar de quantas e quantas vezes eles ficaram um pouco inquietados por Deus não lhe responder. Ficaram assim um pouco angustiados porque não havia nenhum tipo de resposta, nenhum tipo de sinal. Vocês sempre leem a história de Abraão. A história encurta o tempo, né? E você vai lendo, passa-se 10 anos, 20 anos, 30 anos. Mas acontece que o Senhor não falava com Abraão toda hora e todo dia. Hoje o povo quer escutar Deus falar toda hora. Você acordou bem, Deus está com você. Aleluia. Deus é como o ar que respiramos. Aleluia. Não aparece, mas nos dá vida. Você acredita no ar? Quem é que acredita no ar aí? Mas por que muitos duvidam de Deus? Ele é como o ar. Ele não aparece, mas ele te dá vida. Você acredita tanto no ar, né? Porque você sente respirar quando sua respiração está ofegante. Se você está claro, se o seu nariz e sua boca, você fica... Como é bom. Mas o homem só passa a crer para valer no Senhor quando tem fé, ou quando sua vida está à beira de um precipício e um milagre acontece sem ele ver o dono do milagre.
Aqui aconteceu isso. Enquanto estavam se preparando bem cedinho a forca para Mardoqueu, aproximadamente com 25 metros de altura, 50 côvados, dá mais ou menos isso. Enquanto estava sendo preparada uma forca para que toda a nação visse um homem pendurado pelo poder de um homem que tinha ódio dos judeus, Amã, Deus estava preparando a bênção para o mesmo homem que queriam matar. Aleluia. Aleluia. Enquanto o inimigo quer te matar, Deus quer te dar vida. Aleluia. Isso é interessante. Enquanto o inimigo vem para matar, roubar e destruir, disse Jesus, o inimigo não vem senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Aleluia. Bom, os pregadores, materialistas, catadores de dinheiro usam logo esse texto para a vida financeira com abundância. Não. A vida com abundância é a vida eterna, porque não tem fim. Então a vida com abundância, a imortalidade. Esse corpo de carne será desfeito, nós teremos um corpo semelhante ao dos anjos. Não vamos precisar de maquiagem nem de colocar plástica para tirar as rugas, não é isso? As mulheres que gostam, né? Nós, na verdade, seremos bonitos como os anjos, não haverá ninguém feio no céu. Todos nós teremos uma beleza semelhante à de Cristo agora. Porque Jesus não é mais aquele homem feio, como diz Isaías, que não tinha aparecido em formosura para que ninguém o desejasse. Jesus agora é lindo, cheio de beleza e cheio de formosura. Porque o mesmo profeta diz que o renovo do Senhor seria cheio de beleza e formosura, né? Então Jesus é cheio de glória, é uma glória espetacular, um corpo diferente de glória, e esse corpo que teremos semelhante ao dele. Então Jesus veio para dar vida. Enquanto o inimigo te aparece, ou você tem um sonho ruim, lembra, Jesus veio para te dar vida, te dar bênção. Então clama a Ele e vai para os seus pés. O que aconteceu então foi isso, irmãos. Isso aqui acontece em nossas vidas. Enquanto o adversário se levanta no seu campo invisível, utilizando pessoas às vezes próximas de vocês, de nós mesmos, enquanto eles, na verdade, querem destruir nossa fé, querem nos tirar do caminho da vida eterna, de onde nós viemos um dia, de onde nós estivemos um dia, nós temos que voltar para casa. Agora estamos nesse corpo de carne, um corpo que adoece. O inimigo não quer que voltemos para lá, porque ele também esteve lá. Ele sabe que lá é pura glória e beleza. Então ele combate para matar a tua vida espiritual, para você desacreditar, para você duvidar, para você relaxar nas coisas do Altíssimo. Mas Jesus veio para te animar, te fortalecer, te dar vida. Enquanto eles estão trabalhando, as trevas trabalham para te engolir, o Senhor está trabalhando para te ajudar e te salvar. Exatamente como aconteceu com Mardoqueu. Então pela manhã, Amã foi ao rei pedir para enforcar Mardoqueu, mas ele não sabia que a armadilha que ele tinha feito era para ele mesmo, porque o livro de Salmos, de Provérbios, também diz que ficou preso o pé do ímpio na armadilha que fez, caiu no próprio laço aquele que o preparou. E assim aconteceu com esse homem. Era ainda bem cedo. O rei perguntou: o que está lá no pátio? Ah, é Amã. Chama ele até aqui. Amã, o que você me diz? Que se fará a um homem cuja honra o rei se agrada? O que eu devo fazer para este homem? Amã já tinha sido elegido, né? Um homem importante, já estava com o anel do rei, o anel do selar. Ele falou no seu coração: a quem mais o rei vai honrar senão a mim? Olha a presunção do homem. O homem presumindo que seria, mas não sabia ele que ali estava sendo selada a sua morte, a sua sentença de morte. Não. O homem de cuja honra o rei se agrada, monte ele a mula do rei, pegue um dos mais nobres príncipes e saia puxando esse homem pela cidade, apregoando: assim se fará homem cuja honra o rei se agrada. Ele mesmo fez a sentença para ele. Glória a Deus. Jesus disse: por tuas palavras tu serás justificado, e por tuas palavras tu serás condenado. Cuidado com as palavras, elas são maldições ou bênçãos.
Então o rei disse para ele: apressa-te. Podia ser outro, né? Bom, aí o rei pensou: bom, o maior é ele mesmo. Apressa-te, faz assim com o judeu Mardoqueu. Aleluia! Aleluia! O rei também não sabia da forca, né? E ficou sem saber. Ele não pôde falar mais nada. Opa, como é que eu vou pedir para enforcar um homem que agora eu tenho que sair com ele na rua? Oh, glória! Ficou calado. Entrou calado, saiu mudo, como diz o outro. E assim ele saiu, apregoando, puxando até. E Mardoqueu de rolo, de cavalo. Eu fiquei imaginando a cena. Um homem grande, um príncipe, andando a pé, puxando. Mas foi ele que deu a sentença. A Bíblia diz que ele saiu dali anojado, com a cabeça coberta, e foi para casa. E contou para os seus parentes, seus filhos, o que tinha acontecido. Quando ele estava contando lá, a mulher dele já disse: ó, então o mal já começou a vir sobre você. Deus é Deus, irmãos. A Bíblia diz: não toqueis nos meus ungidos. Existe muita gente de Deus aí fazendo coisas piores do que as pessoas lá fora. Mas existe gente de Deus que são ungidos, que são santos. Não toque nos santos do Senhor. Não fale nos santos do Senhor. Então, estando o rei, o Ramã na sua casa, o rei mandou à pressa buscá-lo com 2 eunucos. Olha, o banquete, vamos lá para o seu banquete. Não sabia que o banquete dele era o banquete da morte. Segundo dia do banquete, então, estando ele alegre lá comendo, o rei perguntou à rainha: o que queres que te faça? Até metade do reino será teu. Olha, o meu requerimento é a minha vida. Como assim, sua vida? Ela contou que queriam lançar mão dela e do seu povo. Aí o Amã já se perturbou. Deus trabalha, irmão, no silêncio. Uma história que você não vê falar em Deus, em Senhor, em profeta, mas o Senhor trabalhando quase visivelmente, na presença ali das pessoas. Ali estava Deus trabalhando. Isso é uma história maravilhosa. Gosto muito dessa história porque, irmãos, ela nos dá muito ensinamento. Não precisa, irmão, você ir para a igreja buscar profecia e profeta. Se você é homem e mulher de Deus, que crê no Senhor, o Senhor envia as pessoas a te falar. Ele que envia a bênção. Não precisa você estar correndo atrás de bênção. Não tem essa jovem irmã lá de São Paulo, Vânia, essa que o marido tentou matar várias vezes, que me escreveu. Eu, pelo Espírito, escrevi para ela, porque ela teve um sonho de uma mulher de roupa branca que não tomaram sua criança. O Espírito me tocou, eu disse: essa mulher pode ser igreja. Igrejas que na verdade possam roubar a tua vida espiritual com ensinamentos malignos. Ela disse que ficou maravilhada quando recebeu a carta, porque eu escrevi muitas coisas, conforme o Espírito ia lhe dando. Ela disse que ela foi buscar uma igreja onde tinha uma mulher lá em São Paulo que orava muito. E a mulher pegou na cabeça dela e balançou e profetizou, dizendo que no início desse ano, nos próximos meses, primeiros 90 dias, se Deus iria virar o cativeiro dela e ela iria passar num concurso em primeiro lugar, que a vida dela ia transbordar de bênção. Mandou que ela levasse para casa uma lata de azeite, ungisse aqui sua nuca e ungisse tudo de casa, coisa que é antibíblico, tá, irmãos? Se você me provar na escritura que Jesus, os apóstolos, mandou ungir um monte de coisa de casa, mandou ungir chave, mandou ungir não sei o que, copo d'água, vocês me mostram aqui que eu quero aprender, tá bem? Então, amados, ela disse que começou uma perturbação dentro de casa. Sentiu um ar pesado. Um dia ela entrou dentro do seu quarto, estando um dia claro, sol, tudo iluminado dentro de casa. O seu quarto estava escuro, uma treva que ela não sabe o que era aquilo. Começou a ter pavor dentro de casa. Ela disse também que quando ia orar, sentiu um vento frio batendo no seu joelho para baixo. E uma coisa estranha. Então, passou os meses, houve um concurso, 3 pessoas passaram de várias, e ela foi uma, mas ela ficou em terceiro lugar e não pôde ser aprovada. Passou os seus 3 primeiros meses, passou os 6 meses, e ela entrou em desespero e começou a chorar e culpar a Deus. Como se a profeta fosse Deus falando. Então ela ali disse que o Senhor mudou a bênção. O Senhor, por que o Senhor falou uma coisa e fez outra? O Senhor, e chorou desesperadamente. E numa oração agonizante dentro do seu quarto, disse ela que chorava muito. Uma voz bem audível, clara, disse para ela: eu não tenho comunhão com as trevas. Aleluia! 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 Ela disse que quando ouviu aquela voz,
as lágrimas pararam, ela parou de chorar e de lamentar e começou a passar na sua mente a cena da tal igreja em que a mulher orava e balançava a sua cabeça, profetizando um monte de maldições que pareciam ser bênção. Ela disse que ela lembrou naquele momento que ela, no dia que estava na igreja, não percebeu, mas ali, quando Deus trouxe à sua mente todo aquele cenário lá da igreja, ela viu tudo e percebeu uma coisa, que em momento algum a mulher falou o nome do Senhor Jesus. Então ela pegou a lata de azeite, foi lá fora, jogou aquilo fora e queimou. Diz que queimou, diz que ela meteu fogo naquilo. Quando queimou aquele azeite, queimou aquilo tudo, não é? E ela repreendeu, diz que ela repreendeu, expulsou todos os demônios, toda a perturbação, todo o calafrio, toda a escuridão, tudo que estava acontecendo que ela veio na vida, ela repreendeu, queimando aquele negócio. Quando ela entrou dentro de casa, ela disse: pastor, eu senti uma paz dentro do meu lar. Aleluia! Eu até estou para escrever para ela, para não colocar maldição dentro da sua casa, né? Camisetas com emblemas estranhos, não compre, não leve para dentro de casa. Coisas de certas seitas, de religiões, não leve para dentro de casa. Crucifixo, o crucifixo era uma arma romana, não tem nada a ver com o cristianismo. Isso foi a maior história errada em que o povo evangélico trouxeram isso para o catolicismo. O crucifixo era uma arma romana, era um utensílio romano de outras nações para matar as pessoas lentamente, era terrível. Às vezes as pessoas, os pés das pessoas eram pregados no tronco, um pé de cada lado, eles metiam os cravos no osso, uma marretada só furava, era horrível, a dor era insuportável, a pessoa morria lentamente, desgraçadamente, e as pessoas ficam andando com o crucifixo pendurado, é sinal de maldição. Ninguém me prova o contrário, nenhum símbolo de cristianismo. Nós não precisamos de símbolo de cristianismo nenhum. O que nós precisamos é ter fé. O ensino está em todas as Bíblias. Na Epístola de João: esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Crê somente na palavra. Não precisamos de objeto, de intermediário nenhum, nem com cara de Maria, nem com cara de Pedro, nem de João, nem de nada. Não precisamos de espada, de chavinha. Não precisamos de utensílio nenhum. As pessoas sem conhecimento, no seu desespero, compram essas coisas ou recebem essas coisas, alegando que alguns até receberam alguma bênção. Não veio da mão de Deus, mas não veio mesmo bênção, coisas materiais, por essas trocas aí não veio. O inimigo está enganando as pessoas e afastando-as de Deus. Essa irmã então foi numa igreja buscar resposta de Deus. Recebeu o diabo lá. Você não precisa ir atrás de ninguém. O Senhor, Ele vem ao servo dele fiéis. Daniel jejuou 21 dias, perdão. Quando ele terminou o jejum, uma barreira foi quebrada, porque havia demônios impedindo o anjo vir trazer a resposta. Mas o Deus mandou um anjo para Daniel. E o anjo se apareceu para Daniel. Mas quando Daniel viu o anjo, ele tremeu, as pernas tremeram, ele caiu no chão. E o anjo tocou no seu ombro e mandou que ele se animasse. Se levantou e o anjo disse: homem muito desejado, está tendo as palavras que eu vou te dizer. Glória! Desde o primeiro dia que tu aplicaste teu coração, se ideia a compreender, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Eu vim. Aleluia! Ele não foi atrás de profetisa, igual o Saul foi atrás de uma feiticeira para consultar quem? Consultar Samuel. O diabo fez a mesma coisa que fez com essa mulher. Ainda tem gente que acha que aquilo ali, né, se pode falar com os mortos. Aquilo foi demônio. Samuel não apareceu ali não. Aquilo ali foi um demônio. Enganou a mulher pensou que era Samuel também, e Saul também pensou que era Samuel. Mas ele era o diabo falando. E o diabo disse assim: amanhã tu e teus filhos vão estar comigo. Morreram tudo no pecado, porque Saul se suicidou-se, né? Sobre a arma que Deus deu para ele lutar, ele caiu sobre ela. A espada, né? Que representa também a palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Quem não souber manuseá-la, ela vai lhe condenar. Então vai ser morto por ela. Quem não usá-la para a vida, morrerá por ela. Condenada por ela. Vocês podem ver, irmãos, houve um momento também, um dos reis de Israel, quando soube que um inimigo vinha contra a sua nação, contra Judá,
Ele reuniu o povo, deu ordem para que todos buscassem, Deus clamassem ao Senhor. Ele não estava pedindo, manda um profeta, fala aqui no nosso meio, Senhor. Só clamaram ao Senhor. Mas Deus, na verdade, irmão, Ele está com o coração pronto para atender. O que Deus fez? Levantou um homem ali que não era nem profeta. O homem se levantou e começou a profetizar. Assim diz o Senhor, aleluia. No caso de Esther, não há relato que nenhum profeta foi levantado do meio da multidão dos judeus que estavam em Babilônia, a fim de dar uma palavra positiva. Porque é muito bom. Quando você está no desespero, Deus envia uma pessoa e diz para você, não tenha medo. Aleluia. Olha, Deus manda te dizer para você confiar nele. A pessoa nem conhece a outra pessoa, aí uma palavra assim, que encaixe, e a pessoa não estava pedindo, mas apareceu uma pessoa de repente, como acontecia comigo. Eu estava andando na rua, no centro do Rio, chegava e disse, pois não, olha, Deus mandou dizer assim, a pessoa não me conhecia, falava a minha vida toda ali, e eu cheguei a pessoa cristã, né? Disse, olha, confia no Senhor, espera nele, amém. Poxa, isso era tremendo. Uma vez eu fui na casa do sargento, a sua mãe não me conhecia, eu fui lá fazer uma visita, que ele me chamou, eu soldado, ele era cristão também. Aí nós estávamos conversando ali, falando das coisas, de repente aquela coisa gostosa entrou no nosso meio, a irmã começou a orar, nós começamos a orar, e o Senhor falou um monte de coisas. Mas eu não fui atrás de profetisa, e nem sabia que Deus ia fazer aquilo. Mas é algo que Deus faz a seu respeito, quando Ele quer, quando quer, porque Ele cuida dos irmãos, Ele cuida de mim. Quantas vezes aqui na igreja você vem e Deus me usa, eu ponho palavra nos lábios dos irmãos e fala justamente o que você está precisando de ouvir. Isso é uma joia do céu, isso é um tesouro. Às vezes tem irmão que vai tomar uma decisão errada, mas está pensando que está certo, vem na igreja, o Senhor dá a palavra certinho, aleluia, né, Gisele? E aí o Senhor Deus falou porque Ele te ama. Ele ama o seu povo, irmão. Deus tem prazer de estar no meio do povo. Quer ver uma coisa? O Salmo 133 que diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. A união faz com que Deus esteja presente. Aonde está a desunião, o Senhor se retira. Porque Deus é Pai, Ele é amor, Ele é família. Então a igreja tem que estar. Lembra de Josué no tempo do pecado, o homem chamado Acã? Deus se retirou, a bênção se retirou, porque Deus tinha dado uma ordem para que ninguém tomasse nada lá de Babilônia. Esse Acã foi e tomou, e Deus disse, porque tudo que estava lá era maldito, amaldiçoado. Se você, por exemplo, achar uma medalha bonita, daquela que pesa de repente umas 10 gramas de ouro ou mais, aquela cara de São Jorge, desses demônios por aí, não leve para sua casa. O dinheiro que você vai ganhar em cima, tu vai perder muitas e muitas vezes, porque é objeto amaldiçoado. E está isso na Bíblia. Não cobiçará o ouro que tiver nas imagens dos ídolos. Em ídolo nenhum, em imagem nenhuma. Não leva para sua casa. Você pode levar uma maldição de doença, de perturbação do teu filho, problema no trabalho, um monte de coisa. Aí vem um devorador, começa a comer, seu carro bate, você não sabe. Não. Eu ensino as coisas certas aqui, irmãos. Acontece porque os irmãos não atentam. Uma coisa muito fácil de introduzir a maldição dentro de casa é através da TV. Já foi mostrado isso até lá no inferno, já foi mostrado pessoas que foram ao inferno e voltaram. E outros que tiveram experiência de vida pessoal. Então, irmãos, quando você liga ali aquelas coisas malignas que muitos negócios de ver, entra para o seu lar. E a Bíblia diz, não porás maldição dentro da sua tenda, para que não te lace com elas, e não seja maldito com elas. Aí alguns irmãos teimam, pastor, ora por mim. Pastor, eu estou com problema, ora por mim. Aí quando eu vou orar, tiro uma palavra, às vezes eu tiro uma palavra em casa, sabe, irmão? Faço não, irmão. O Senhor às vezes me fala. Tá coisa eu fico só orando e acompanhando. Eu não posso forçar, claro. A nossa igreja aqui não é uma igreja que bitola as pessoas. Eu não posso fazer isso. Os irmãos têm que ter assim uma escolha natural do Espírito. Como está escrito, não por força, nem por violência, mas pelo Espírito. Eu prego, claro, eu tenho que falar de tudo. Eu tenho que ensinar. Não adianta de querer me botar bonitinho para falar coisa bonita para vocês que eu não vou falar. Eu vou falar só a verdade. Vou ensinar vocês a verdade. Mas a escolha está entre vocês e o Senhor. Eu vou explicando, vou estudando, e vocês vão analisando. Estão vendo aonde vocês podem ir, aonde vocês não podem ir, o que vocês podem fazer, o que não pode, o que é lícito, o que não é. Tem muitas coisas que você pode fazer. Tem coisa lá de fora que você pode fazer na sua vida cristã. Não é?
Mas tem coisa que não é lícito. Tem coisas que você pode fazer. A pessoa faz, por exemplo, um celular aí, não é? E o outro vai e compra, o cristão compra, o lá de fora compra. Estão praticando o mesmo uso e costume. Se aquilo não te causar nenhum pecado, fica em paz. Agora, o ímpio lá toma cachaça, você não vai fazer isso. Então tem coisas que, por exemplo, não tem pecado. Mas entrou o pecado, você já não pode ser igual lá fora. Porque você é santo, Deus separou você. Aleluia. Você é especial, você não é mais aquela pessoa lá de fora, sem o Espírito Santo dentro de você. Você é algo assim como a noiva de Cristo. E a noiva de Cristo, ela não é prostituta. Ela não tem amante. Ela é pura. Glória. Glória a Deus. As pessoas não usam o sapato que é feito lá fora que os outros também usam. Então é a mesma coisa, nós não usamos também. Qual o pecado que tem? Um monte de ir comprar sapatos simples. Até mesmo o vendedor diz: eu gosto desse sapato porque ele é durável aqui para ele trabalhar na loja. Eu também uso. Qual é o pecado? Nenhum. Mas existem outras coisas que já não são boas. Existem sinais que nós sabemos que são malignos. Não vou fazer com meus dedos. Até na Bíblia diz em Provérbio que o filho de Belial fala com os pés, fala com as mãos, acena com os olhos. Então nós sabemos que isso é maligno. Não vamos fazer isso. Então nosso comportamento é puro. Não andando cheio de sinais, falando gíria, gingando, ou falando com os pés, falando com o corpo. Não, nós somos puros. Nós somos diferentes. Precisamos causar essa diferença. Aleluia. Era isso que incomodava o Amã, porque Mardoqueu era diferente. A rainha Esther também era diferente. Deus estava no controle. O rei, quando a sua primeira mulher, que não quis comparecer diante do seu banquete, foi demitida, foi mandada embora, trouxeram várias jovens, virgem, para estar com o rei, ele observar, ver, conversar, sei lá. Bom, deixa para lá. Muitas passaram diante dos seus olhos, mas quando chegou a vez da rainha, da Esther, Deus fez a obra. Aleluia. Porque o Senhor é que está no comando das coisas. Glória a Deus. Aleluia. E o rei, quando bateu os olhos nela, algo lhe fez ver além da beleza. Ele viu o Senhor com ela. Só que ele não podia testificar disso porque ele não entendia. Mas ele viu algo diferente. Porque a mulher que teme ao Senhor, que serve ao Senhor, é muito honrada quando realmente ela anda segundo a Escritura com sabedoria. O provérbio diz assim, não é? Enganosa, vaidade, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será o bem. Isso aí porque Deus cuida dessa mulher, cuida do homem e da mulher. Deus honra a mulher que tem temor, que tem sabedoria. Dá uma lida lá em Provérbios 31 para os irmãos verem a qualidade da verdadeira mulher. É comparada até à igreja, ela é comparada à igreja do Senhor. Ela não descansa à toa, ela faz muitas coisas, confia no marido. Olha, tem tantas coisas boas, né, que realmente mostra como é uma mulher. E Deus está com essas mulheres, como também os homens. Homens caprichosos, obedientes, temente a Deus. Deus se põe ao lado deles, como José, como Davi. Vocês pensam que Deus corrigiu Davi porque Deus tinha ódio dele? Não, Deus queria ele. Quando ele se sujou com o pecado de Betseba, Deus o corrigiu. E quando ele se sujou naquela vaidade em contar o seu exército, Deus o corrigiu porque Deus queria ele puro. Como alguém vai casar e quer a sua noiva pura só para ele. Ninguém quer uma noiva de gracinha com outro homem. Se ela está repartindo as suas graças com outro, fica com outro. Era assim quando eu tinha um jovem que era muito assim. Quando a sua namorada faz muita gracinha, ele já disse. Eu falei, não é fácil não, né? Mas assim é o Senhor, porque a Bíblia diz que Deus tem ciúme. O Espírito que nós habita tem ciúmes. Se você começar a dividir muito sua vida com Deus e com as coisas do inimigo, o Senhor vai te chamar a atenção. É natural. É natural que, claro, o marido ou a esposa vê o marido, né, para cima de outras mulheres, ela vai ficar enciumada porque está provocando ciúme a mulher. Ou vice-versa. Então nós temos que honrar, não ferir a dignidade do outro. Então se eu estou servindo ao Senhor, eu tenho que ser perfeito. Mardoqueu, Esther e outros eram assim. Eles tinham aquilo no seu coração de amar o Senhor, de honrar o Senhor. E o interessante, irmãos,
Eles não estavam honrando o Senhor dentro do templo de Jerusalém, porque eles estavam em Babilônia, no exílio. Você tem que ser santo fora aqui da minha vista, fora dos outros irmãos. Você tem que saber que diante de você está uma multidão de testemunhos, como diz os Hebreus, tanto de anjos quanto os demônios e as pessoas de fora. Hoje nós encontramos lá na vistoria do carro da minha esposa, lá, um rapaz que passou alguns anos nos Estados Unidos e agora veio para cá, estava trabalhando numa firma, o nome dele é Enoque, olhem por ele. Mas ele está desempregado, porque a firma mandou todo mundo embora por falta de trabalho. Ele estava vendendo então salada de fruta. E nós arrematamos ele para ele ficar andando para baixo para cima, já que ficou mais uma hora conosco. Ele disse: tu não vai vender mais nada, não, dá jeito. Aí nós ali o abençoamos, né? E começamos a conversar. Ele falou assim: poxa, pastor, serviu o Senhor por excelência. Excelência é uma coisa muito forte, meu irmão. É por excelência. Você tem que ser um excelente representante do Senhor aqui. Aleluia. Por excelência é isso. Ser cristão qualquer por aí existe aos milhões. Deus está atento, de olho em cristãos que se destacam em tudo. Não é na aparência de roupinha com asinho de santo, não. É cristão que tem no seu coração uma afinidade, seriedade com Deus, que não arreda o seu pé da santidade em momento nenhum, em lugar nenhum, como fez José. José estava sozinho dentro da casa com a mulher de Potifar, quando ela lhe assediou, mas ele fugiu de suas mãos. Por quê? Estava com medo de ser preso? Com medo de ser morto? Não, ele servia a Deus. O Senhor o amava. Então, amados, nesse caso aqui, Deus não manifestou sua presença através de profeta, mas ele estava presente na vida de pessoas justas, na vida do seu povo. Assim são os irmãos. Andem com justiça. Sempre Deus cumprirá o que está escrito no Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aleluia. Aleluia. Olha, irmãos, eu aprendi isso desde novo, quando estava no corpo de fuzileiros navais, quando eu completei 17 anos, 18 anos. A igreja que eu congregava era uma igreja que não tinha tanto ensino, tanto respaldo, tanto suporte bíblico para nós. Mas no meu coração, uma rocha firme me firmava. Eu tinha no meu entendimento que eu tinha que dar um bom testemunho. Ninguém nunca me ensinou. Hoje eu ensino os irmãos. Você vai para o seu setor de trabalho, faz o seu, e se tiver uma sobra, faz do seu amigo, faz do outro. Entrou no banheiro dos homens, você foi o último a entrar, viu um papel no chão, põe no lixo, porque você vai sair, alguém vai dizer: o crente entrou lá e deixou o papel no chão. Isso tudo eu aprendi com o Espírito e com o meu coração aberto, irmãos. Eu procurava dar o melhor no meu setor de trabalho. Meus colegas pegavam o carrinho de cortar grama, sabe aquele que se empurra, que tinha um negócio assim para cortar, sabe? Aquilo era horrível, roda de ferro ainda, pesado. Mas nós tínhamos que fazer exercício mesmo. Aquilo quebrava sempre. Eles apanhavam com aquela hora que nós cortávamos uma quantidade de grama, e uma certa hora da tarde, 2 horas, 3 horas, às vezes quebravam e eles iam para o lugar de conserto, paiol. E lá ficava a tarde batendo papo, consertando. Eu já sabia os defeitos, eu já assinava, apanhava a chave de fenda, alicate, mais uma chave, apanhava, já ficava com ela no bolso. Lá mesmo eu consertava e trabalhando. Fazia a minha parte. Não me caía os braços, não ficava morto de cansado. Graças a Deus que na minha juventude eu era muito forte. Forte que eu digo assim, resistente. Trabalhava, fazia, não é? Para fazer exercício. Eu entrei para o quartel, já entrei fazendo exercício. Eu praticava a luta, eu já entrei já muito preparado. Então eu já sempre fui preparado. Agora não. Agora eu já estou. Irmãos, vou dizer uma coisa. O nome do Senhor foi cravado. Ali não tinha o pastor da igreja onde eu estava. Ali não tinha membro da nossa igreja. Ali não tinha ninguém com a filmadora filmando. Ali tinha eu e o Senhor. Amém. Sempre amei o Senhor. Eu sempre vi o Senhor pertinho de mim. Tem hinos que eu fiz aquele olhai para as aves do céu. Foi feito dentro do alojamento, eu tinha 19 anos. E não semeiam e nem cegam. Eu e o Senhor.
culpando, pensando no Senhor, pensando nas coisas de maravilha do Senhor. Essa comunhão que devemos ter, porque em todo momento da vida que você pensar que estiver sozinho, o ar que você respira vai te dar vida. Jesus estará presente com você. Amém? Amém. Aleluia.